Nesse vídeo aqui eu vou lançar uma ideia que você vai me agradecer depois, se você assistir até o final. Eu tava olhando um relatório desses de tendências hoje e li uma frase que não sei se me marcou, mas me deixou pensando sobre e que eu acho que rende muita coisa pra falar sobre, que é a seguinte: vivemos em um mundo infeliz, com aumento da solidão, excesso de telas, falta de significado e cultura hustle. Cultura hustle, para quem não sabe, é a cultura de excesso de trabalho, de você fazer bastante para depois colher os frutos. Eu não sei se é exatamente isso, mas acho que você vai ter uma noção mais ou menos aproximada do que é essa cultura hustle. E uma coisa que pega muito pra mim, eh, com todo mundo que eu falo, sejam amigos, sejam pessoas próximas da minha família, enfim, é que eu sou muito anti-telas ou anti ahn, redes sociais, sei lá. Essa parte do excesso de telas pega muito pra mim, porque eu sempre falo com as pessoas e eu acho que de todas essas coisas, né, que a gente tem aqui, ela acaba afetando em todas as outras, né? Por exemplo, ela afeta em aumento de solidão, ela afeta em falta de significado, consequentemente, cultura de trabalhar muito, tem excesso de tela, mundo infeliz, eu acho que tem excesso de tela, então tá tudo muito relacionado. E por que que eu vou abordar esse tema? Ahn, essa, essa apresentação, esse relatório que eu estava lendo, ele não tem relação só com o Brasil, né? Ele é um relatório mundial, global, enfim. Então ele fala sobre o sentimento do mundo, da humanidade, quanto a esse tipo de coisa que está acontecendo. Então ele não se relaciona diretamente com o Brasil, mas a gente vive no planeta, então ele está considerando como parte o Brasil, naturalmente. A gente vive num país que ele é muito afetado pela moral cristã, né? Naturalmente, a gente vive um momento onde as igrejas protestantes ou evangélicas, enfim, estão tendo uma ascensão muito grande. A gente ouve falar muito delas e talvez em outro momento não ouvisse tanto. Mas o ponto é que boa parte do código de conduta das pessoas ele é baseado na moral cristã. Como a gente se comporta, por que que ah, os crimes são crimes, por que que as pessoas se comportam de um jeito socialmente aceito, né? Não matam, não roubam, não cobiçam a mulher do próximo. E isso fez muita diferença, né, em como as pessoas se comportam. E talvez se a gente não tivesse esse tipo de conduta, né, as coisas fossem piores, porque é razoável que se tenha um código de conduta que as pessoas sigam, né? Até aí tudo bem. Eu fui uma pessoa jovem que em algum momento se desvencilhou dessa criação na igreja, né? Eu já tive um passado onde eu frequentava a igreja, fui batizado, e quando eu descobri a vida adulta, ou que eu podia olhar outros horizontes, eu passei a questionar todas as coisas que eram me ditas lá e busquei em outros lugares esse esclarecimento, né, da vida, como entender as coisas, se eu podia me pautar por outras coisas, enfim. E eu caí na filosofia. E um dos primeiros livros que eu li, eu não lembro direito se alguém me recomendou, se alguém me disse que isso seria bom. Provavelmente alguém me recomendou, ou sei lá, tava naquelas listas de livros que você precisa ler. E eu caí num livro do Aristóteles, esse cara, meu faixa. E eu li um livro que ele escreveu para o filho dele, chamado Nicômaco. Então o livro se chama Ética a Nicômaco. Esse livro, hoje em dia eu olho para trás e eu vejo o quão ele fez diferença na minha vida, porque tem vários ensinamentos lá, né, de acordo com a ética, com a moral, enfim, que ele explica ali o conceito dele sobre isso, e provavelmente hoje em dia é um dos conceitos mais usados, assim, mais amplamente divulgados. E ele explica pro filho dele, né, mas serve pra gente de um jeito muito interessante. Esse livro, um dos ensinamentos que ficou pra mim até hoje, que eu uso sempre, e eu sempre penso nisso
quando eu tenho que decidir alguma coisa, ou eu penso sobre algum tipo de decisão que alguém tomou, quando uma pessoa se expõe em algum lugar na internet, sei lá, quando viraliza alguma coisa, eu sempre lembro desse tipo de conceito porque ele foi realmente muito marcante para mim, que é o conceito de temperança ou de ah, mediação. De alguma forma, você basear as suas decisões e as suas opiniões em uma certa média, ou não por coisas muito extremas, como, sei lá, uma coisa que tá aqui nesse extremo, eu vou pro outro para tomar decisão. Não. Tenta tomar uma decisão sempre no meio disso. E esse conceito fez muita diferença na minha vida. Inclusive, quem tem interesse sobre ter maior capacidade analítica ou, tipo, pensamento crítico de como você toma decisões melhores, de como você considera as coisas que são melhores pra você, esse livro é muito bom pra esclarecer várias coisas. Eu acho que eu até já dei de presente pra algumas pessoas. Voltando nessa frase que eu li no início, ele fala de um mundo infeliz, né? Então o comportamento do mundo tá muito voltado pra esse tipo de estado hoje em dia. Como você deve imaginar, e como o bom da coisa é que o mundo não é uma coisa só, então existem várias camadas, vários tons de cinza, vários comportamentos diferentes nele. Você não precisa ser uma pessoa infeliz, uma pessoa solitária, com excesso de telas, falta de significado e que se mata de trabalhar, né? Várias coisas dessas, elas se dão hoje em dia por causa do sistema que a gente vive hoje, como ele funciona. Então, tem vários interesses aqui que contribuem para essas coisas acontecerem. Então, optar por decisões mais equilibradas faz muito sentido, né, na sua vida. Por exemplo, vamos pensar no ponto excesso de telas. Boa parte das pessoas acaba usando excessivamente as telas porque está na rede social, né? Então, você usa muito a rede social. Ah, o contrário disso seria pensar: pronto, vou excluir minhas redes sociais, não vou mais ter redes sociais. Então a gente tem dois extremos aqui. Não uso muito redes sociais, não tenho redes sociais. Pensando como o Aristóteles me ensinou, eu vou usar no meio, né? Eu vou, tipo, ter assim, eu vou ter horários onde eu vou usar rede social, ou eu vou ter um equilíbrio nisso, né? Porque, sei lá, a rede social me ajuda no meu trabalho, vai me ajudar a eu conhecer novas pessoas, vai, enfim, vai ajudar eu a me comunicar com outras pessoas. Então faz muito sentido ter rede social, não precisa excluir a rede. E eu acho que esse tipo de coisa, ele vale para vários outros aspectos da nossa vida, né? Ahn, por exemplo, se você pensar no trabalho, você não precisa ser a pessoa que não trabalha ou ser a pessoa que se mata de trabalhar. Você trabalha ali, né? No meio, você, sei lá, pensa em momentos talvez onde você vai ter que trabalhar mais porque você tem um projeto que você quer fazer dar certo, ou algum tipo de coisa que vai precisar disso nesse momento, mas sempre tenta voltar pro equilíbrio, né? De tipo, enfim, é um conceito muito bom para se levar para vários outros lugares da vida, né? Se você pensar nos teus hobbies, se você pensar na política, se você pensar em várias outras coisas, equilíbrio, sabe? Equilíbrio, sempre. E em resumo, é isso, sabe? Eu não sei se tem muito mais o que falar sobre esse conceito, mas se você tiver a oportunidade realmente de conseguir ler esse livro, ele não é um livro fácil. Talvez ler resumos em algum lugar vai ser mais proveitoso do que ler um livro assim. Esses dias eu até tentei ler um pedacinho dele e eu fiquei, meu Deus, que complicado, muito complicado. Mas na época me fez muito sentido, talvez porque minhas ideias eram muito confusas, e aí a confusão do livro também ajudou a chegar em algum lugar muito diferente, não sei. No fim das contas, né, a gente vive num mundo com muita informação, muita informação, tipo, não existe nenhum precedente na história, então só por isso a tua cabeça já tá mais bagunçada. A todo momento tem gente tentando te vender alguma coisa que você não precisa, muito mais do que em outros momentos. É muito fácil você cair num buraco onde você tem a impressão de que a tua vida não tá indo pra lugar nenhum, que porque você vê a todo momento outras pessoas dando muito certo ou mostrando a parte da vida delas que dá muito certo. Então, essa falta de significado é um lugar muito fácil de se estar, de se cair, como um buraco mesmo. Ah, e você optar por equilibrar as coisas vai fazer diferença, sabe?
Eu acho que talvez você possa fazer um teste na tua vida de tentar olhar para um lugar onde tá tudo mais equilibrado ou opinar mais equilibradamente, tomar decisões mais equilibradamente, e isso vai fazer muita diferença na tua vida. E você pode compartilhar se você acha que isso faz o mínimo sentido, você pode comentar aqui ou você pode até voltar aqui depois para dizer eu notei alguma diferença ou não, eu notei nenhuma diferença, isso não fez a mínima diferença na minha vida e você falou um monte de bosta. E eu acho que é isso. Eu espero que esse ensinamento aristoteliano tenha trazido alguma coisa pra você, alguma coisa diferente, alguma reflexão diferente, porque é difícil você conseguir imaginar um cenário futuro onde esse tipo de ruído, de barulho, de excesso de coisas se resolva. É muito difícil. Então você tem que pensar em formas de fazer com que a sua realidade, né, o seu entorno, ele fique melhor, mais calibrado, ele fique mais ético e moral. E é isso. Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar com alguém, vai ser muito, muito útil. Eu realmente vou agradecer muito. Se você quiser compartilhar algum pensamento, sinta-se muito à vontade. E é isso. Até a próxima.